Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco de cultura, temos a honra de receber como convidada a acadêmica, dramaturga, atriz e artista plástica Ângela Gemésio, que estará se apresentando no próximo dia 4 de setembro no Teatro Abel, com a obra de dramaturgia Você Foi o Momento do Meu Amor, e também lançando o seu novo livro com esse mesmo título. Evento este bastante aguardado pelo público. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, é uma Mônaco. satisfação imensa tê-la aqui em nosso programa. Igualmente. Ângela, você irá se apresentar no Teatro Abel com um espetáculo chamado Você Foi o Momento do Meu Amor. Neste espetáculo, além de atuar e assinar o texto, o que mais você faz nesse? Olha, Mônaco, eu fiz a concepção geral e a produção do espetáculo. Inclusive quando eu fiz uma viagem agora há pouco tempo no exterior, e eu, quando andava nos trens, era um momento que eu estava de descanso, eu ficava pensando no texto, decorando inclusive o texto, e pensando na concepção do espetáculo, de como eu ia formar as imagens, como eu ia fazer as imagens surgiam. Era fantástico, porque eu pensava e executava mentalmente o que iria acontecer no espetáculo, e assim foi. E quando cheguei ao Brasil, eu falei com o meu diretor e falei para ele, olha, Marco Antônio Rosa de Carvalho, e falei, Marco, olha, eu gostaria muito que fosse mais ou menos dessa forma. Então, a concepção geral foi minha. Sim. Então, além de artista plástica, dramaturga, você também dirige? Sim. Também dirijo. Quando necessário for, eu dirijo. Mas não é a minha grande... não é o meu grande amor. Eu prefiro mais atuar. Mais atuar. Sim. Perfeito, Ângela. E eu também gostaria de saber, Ângela, o que mais te encanta? Atuar, dirigir ou escrever? Mônaco, é tão difícil responder, porque eu sou apaixonada pelo tablado, pisar no tablado. Atuar, para mim, é muito importante. Como é também muito importante escrever, eu me transporto. Pintar também é também muito importante. Agora, no início do ano, eu recebi uma medalha de ouro. Entre 58 artistas do Brasil, eu tirei o primeiro lugar. Recebi a medalha de ouro com a tela Icaraí. Então, realmente, eu acho que uma arte está ligada à outra. É tudo emoção, muita emoção. Certo. Realmente você é uma artista aqui bastante premiada, reconhecida, sempre aplaudida pelo meio intelectual, meio cultural de nossa cidade. Já tivemos, assim, o privilégio de assistir várias de suas apresentações, né? E então quero parabenizá-la por esse grande sucesso que você tanto faz. Obrigada. Como se declina nessas funções todas, Ângela? Olha, Mônaco, eu acho que eu me declino exatamente como eu te falei há pouco, com a emoção. Eu acho que é a ferramenta do ator, é a ferramenta do artista. É a emoção. O ator tem como ferramenta de trabalho o corpo, a voz e a emoção. Mas a emoção engloba todas as outras áreas artísticas. Acho que tudo é feito com emoção. Emoção. É. E no espetáculo, quantos estão em cena? Somos 7 atores, 2 músicos e um bailarino.
7 atores. 2 músicos e um bailarino. Certo. A concepção geral também é sua. Foi minha. E foi difícil, não? Sim, claro. Costurar um espetáculo com tantos personagens é difícil. Conceber isso tudo e, enfim, não é como trabalhar com um diálogo ou um monólogo. Somos em 7 atores. Acho que fica... Eu até poderia citar aqui alguns atores conhecidos né, que vão atuar nesse... além da Ângela Gemésio, teremos o Anderson Calabria, isto? O Bruno Sodré, Eduardo Nancy, Larissa Rohana, Letícia Belotti e também Gabriela Carneiro. Exatamente. Os atores que estarão participando, né, do próximo dia 4 de setembro no Teatro Abel. Sim. E também temos o bailarino, o Fernando Azevedo, os músicos que irão atuar na flauta, Ranieri Thiago, e violoncelo, Gabriela Sepúlveda, efeitos especiais de André Aguiar, a gravação de Marcos Antunes e luz de Marco Antônio Rosas de Carvalho. Sim, o Marco vai atuar na luz juntamente com o Rafael, que é do Teatro da UF, da Universidade. O Rafael, sim. Ele é o diretor, né, o Marco Antônio Rosas de Carvalho. Aliás, vamos aqui relembrar que no Teatro Abel, dia 4 de setembro, o trabalho será às 20h30, né? Cai numa quarta-feira. Quarta-feira, às 20h30, no Teatro Abel. E também o lançamento do livro, né? O livro de dramaturgia. E tem também uns CDs que serão vendidos ao público. Esses CDs, engraçado, a letra é minha, mas o arranjos, tudo mais, foi no estúdio do Aldrovand, em Cuba. Esses CDs eu trouxe de Cuba, já feitos. Eu trouxe alguns, não tanto que senão a alfândega cubana ia me tirar. E foi feito no estúdio de Aldrovand. E, por sorte minha, tinha um rapaz lá em Camauê, que ele faz medicina na universidade lá de Camauê. E ele é brasileiro, de Salvador. Então, foi fácil. E ele canta efemeramente no conjunto da Aldrovand. Então, foi fácil, porque ele cantou. Para ele traduzir, foi fácil. E aí tínhamos um brasileiro em cena. Então, tem 5 músicas nesse CD. Parece que Marco vai usar 2 ou 3, também como parte da trilha sonora do espetáculo. Eu estou reparando aqui no convite, um apoio realmente magnífico para esses patrocinadores, né? Magníficos para essa grande apresentação tão aguardada. Inclusive o Viaré de Hotel, que eu conheço de muitos anos, um hotel belíssimo aqui na... E, Ângela, você pertence a uma série de instituições culturais. Além do Cenáculo, né? Cenáculo Fluminense História e Letra, Mônaco de Cultura, Grupo Mônaco de Cultura, que já há muito tempo eu tenho o maior carinho pelo Grupo Mônaco. E o SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, o SATED, Sindicato de Artistas do Rio de Janeiro, também o SBAT do Rio de Janeiro, a Academia de Belas Artes de Niterói, e são esses. É verdade. E você é uma pessoa, assim, bastante atuante nessa área cultural aqui de nossa cidade. Seus textos, Ângela, são marcantes. Para quem atua, é difícil passar para os espectadores a mesma emoção do livro? Olha, Mônaco, eu sou considerada como uma escritora metafórica, complexa, filosófica. Então, enfim, eu acho fácil entender, mas eu que escrevo, né? Mas eu acho que é um pouco meio... Para o público
me acha difícil entender. Então, eu procurei fazer justamente uma montagem, uma concepção, para que dê uma dica ao público para entendimento do que eu estou tentando passar. Eu acho que eu vou conseguir, pelo menos um pouco, né? Eu acho que é uma peça meio de cabeça, né? Então, eu acho que, sei lá, eu acho que o público vai conseguir pelo menos captar alguma coisa. Eu acho que sim. Eu não vejo tão... As pessoas falam, seu texto ninguém vai entender. Eu falo, não, mas por que ninguém vai entender? Então, é por aí. Tem um texto meu, você conhece aquele, o senhor Orlando, dono da casa Kátia Decorações? Sim. Uma vez ele estava na academia, eu estava na academia, eu ia lá fazer um esquete teatral, e eu havia escrito algumas coisas, então eu estava conversando com ele, aí eu falei uma das frases que aliás era meu personagem que ia falar. Aí ele disse, eu falo, a fome apodrece o estômago vazio. A fome apodrece o estômago vazio. Interessante. Aí ele falou assim, mas que frase bonita, me dá, deixa eu escrever aqui. Aí o senhor Orlando pegou e escreveu, a fome apodrece o estômago vazio. Então, uma forma de eu contestar em alguma coisa e achar que deve ser por aí. Então, eu mando muita mensagem, eu acho que eu consigo atingir um pouco. Interessante. É mais difícil, Ângela, conseguir atores para espetáculo com textos difíceis como os seus? Sim. Porque são difíceis. Eles têm que dar um mergulho profundo no laboratório, né? E para conseguir... Ele foi um problema, porque eles me pediram até a crítica, porque no livro tem a crítica de um dos 2 maiores dramaturgos de Cuba, que fez para mim, está no livro a crítica. E eles pediram que pudessem ler, para eles entrarem, a própria crítica, o prefácio da Márcia Peçanha, que ela fez o prefácio, e eles pediram para ler, para poder entender um pouco, também os atores, coitados, entender um pouco. Então, realmente, através daquilo, eles foram pesquisando e fazendo um laboratório, que na realidade o que o ator faz? Ele tenta fazer o laboratório daquela vivência dele. E como o meu texto é um texto meio filosófico, meio metafórico, é uma vivência meio difícil para... Mas, enfim, eu acho que tudo vai dar certo no final. Certamente. O prefácio da professora Márcia Peçanha, que atualmente preside a Academia Niteroense de Letras. Né? Niteroense de Letras. É uma instituição literária das mais antigas aqui em nossa cidade. A mais antiga é a Academia Fluminense de Letras. Bom, eu queria saber também quanto tempo de preparo para a apresentação. Mônica, é 2 meses e meio a 3 meses. 2 meses e meio, 3 meses? E temos ensaio 3 a 4 vezes na semana, depende. Quando vai se aproximando do espetáculo, aí já vai tendo, se não estiver muito firme, temos que aumentar os ensaios, principalmente pelo fato de sermos muito em cena. E eu sempre digo, para mim o problema não é decorar o texto, estudar o texto, decorar o texto. Para mim é a interpretação, é justamente o laboratório, porque eu também faço. Apesar de escrever, eu também faço um laboratório. E a marcação de cena. A marcação de cena, para mim, é realmente difícil. Não só para mim, como para os outros atores. Porque, veja bem, quando um faz qualquer... Por exemplo, quando eu digo assim, amor, tem uma hora que eu falo, amor. Eu sei que nessa hora eu tenho que olhar para trás. Então, são coisas tudo marcado. Nós estamos ali, mas somos todos marcados. E vocês treinam sempre, né? Sempre com a mesma marcação. Todos os gestos nossos inteiramente marcados. 2 meses e meio a 3 meses. Não a nossa emoção, claro. A nossa emoção também é marcada pelo diretor. Nós não podemos ralentar. Aliás, eu peço a ele, não me deixe ralentar. Ralentar é um termo teatral. É quando você custa a soltar, você ralenta. Né? Então, eu acho que o diretor tem uma responsabilidade muito grande
de ver a emoção do ator. O ator não pode ser... Eu mesma corrijo muitos atores ali, atualmente, nesse texto. Eu falo, você está se jogando muito, não pode? Porque eu, como diretora, eu deixo escapar um pouco e me meto na direção de Marco Antônio. Eu peço até desculpas a ele. Mas eu falo, você está indo muito... Não é assim, se controla, se retém um pouco. Então, tudo isso, a voz, você tem que falar do estômago, não da garganta. Senão você estrangula a voz. Enfim, eu acho que teatro requer muito. Porque a televisão é o seguinte... O ator de novela, ele grava, corta, repete, corta, repete, corta. Teatro não. Teatro você ensaiou e você depois se apresenta e acabou. Se você errar, você tem que tentar colocar uma outra palavra que o público não perceba. Improvisação. Eu já assisti alguns trabalhos de vocês, né? Me lembro perfeitamente no Teatro da Unimed, também na Câmara Municipal de Niterói. Na Câmara foram esquetes teatrais. Você realmente, todas as peças que assistimos, né, foram aplaudidas. Você já se apresentou em diversos locais aqui em nossa cidade, né? Não só aqui, como em outros lugares do Brasil, né? É verdade. Uma peça aí eu rodei 2 anos, né? Eu fui a Minas, São Paulo, Estado do Rio. Foi uma peça que eu combatia a droga, então as prefeituras se interessavam em adquirir essa peça. E foi muito bom. Tornou-se até livro, teve uma repercussão muito boa. Foi. Estive presente no lançamento do livro. Inclusive no dia da estreia até o Eduardo Mascarenha veio. Eduardo Mascarenha. Eduardo Mascarenha. Porque depois da peça havia uma mesa, eles faziam uma mesa no palco, em todos os lugares que eu me apresentava. E era convidado um médico, um psicólogo, um religioso, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, um jurista, e fazia um debate com a plateia. Eu procurava não estar no debate, claro. Eu sabia que as perguntas iam chover em cima de mim. Mas me pegaram uma vez lá, foi em Petrópolis, eu estava sentadinha lá, quietinha, porque depois que eu saía de cena, eu ia no camarim, mudava minha roupa, tomava um banho rapidinho, mudava a roupa e ia assistir o debate. Aí um médico, um psicólogo, lá em Petrópolis, me viu na plateia e falou assim, a autora está na plateia, ela poderia subir ao palco. Aí fui eu. Aí começaram as perguntas em cima de mim, e nós estávamos fazendo um projeto escola lá. E a outra vez foi no Teatro Rondon, em Uberlândia. Mônaco, o debate terminou 1h30 da madrugada, porque os jovens, principalmente os jovens, não queriam cessar. E a mesma coisa, o médico urologista, dessa vez foi um médico urologista, me viu na plateia e falou assim, a autora está na plateia, pode subir ao palco? Aí foram perguntas em cima de mim, perguntas. Eu sabia, e as perguntas eram todas assim, sua mãe brigava por você, seu pai brigava por você. Mas para mim foi muito bom, porque quando terminou, precisou desligar o ar-condicionado do teatro para encerrar. Aí os jovens vieram a mim e me perguntaram se podiam me dar um beijo. Isso foi muito importante para mim. Escrever para teatro, ou seja, dramaturgia, é mais difícil? Sim. É mais difícil. Eu acredito que sim, porque apesar de que o escritor de um livro de contos, de romance, tem aquele continuidade dos personagens. Mas o teatro é um ping-pong. É verdade. É um ping-pong, como novela, né? É mais difícil. É um ping-pong. É mais difícil. E eu queria saber também, quem que dirige o espetáculo? O espetáculo será dirigido pelo... Diretor Marco Antônio Rosas Carvalho. Ele já se apresentou em outros... Já. E eu também queria saber, Ângela, os telespectadores, como é que deve proceder o interessado em assistir o espetáculo que vai acontecer no dia 4? Olha, eu terei muito prazer em convidá-los para ir ao Teatro Abel. Vai ser no dia 4 de setembro, numa quarta-feira, às 8h30, terá início o espetáculo. E eu estou convidando
A autora está convidando. Então é aberto ao público, aberto né? ao público. Perfeito. Eu gostei muito do texto que aparece aqui nesse convite. Você foi o momento do meu amor, de sua autoria. A Ângela, o texto da Ângela é bem interessante. Mônaco, um momentinho só. É porque disseram para mim, poxa, tenta explicar mais ou menos o que você vai apresentar na peça. Eu falei, tudo bem, né? Aí eu fiz isso. Aí a França Darico falou assim, pelo amor de Deus, você vai confundir mais a cabeça dos leitores. Eu falei, mas está aí. Mas o texto eu achei muito lindo. A França Darico, que ela se refere, é a presidenta do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. O texto da Ângela, na vida nada se repete, não se pode esperar a reprise idêntica. O mundo a transformou em momentos para que o de hoje possa esperar a mutação do amanhã. Assim transcorrem sucessivas dissertações das personagens que de dois amores se tornam réplicas, esqueletos vestidos de alma. Sofrem, amam, se perdem, se encontram no encantado novo mundo, do ilimitado final do labirinto. Tudo se torna possível de explicação no abandono de dois amantes, sugando morte, respirando vida, multiplicados num só jogo de espera de espelhos cênicos, que a força do tablado fará viver, num único momento, para imortalizar a magia do amor. Ângela Gemésio. Parabéns pelo texto, eu achei muito bonito. Você realmente é uma maravilhosa artista. Obrigada, Mônaco. Ângela, soubemos que você esteve na Europa recentemente. E lá você realizou trabalhos artísticos. Você poderia nos dizer algo a respeito dessa sua viagem à Europa, onde você realizou trabalhos, né? Bem, aí foi como artista plástica. Eu fui convidada para fazer uma exposição na Galeria Lapinha. E, por incrível, estava somente eu, brasileiras, era eu e uma outra xará, Ângela, de Juiz de Fora. E fizemos essa exposição junto com os atores italianos, os pintores italianos, chamava-se Lo Credo, a exposição. Inclusive o cardeal Diógenes do Vaticano, prefeito Diógenes do Vaticano, esteve presente. Depois eu fui fazer um workshop de cultura artística na Galeria Kitosan, em Budapeste, na Hungria. Na Itália e na Hungria. E você, sim, antes dessa... Você viajou muito já pela Europa, pelo exterior, já se apresentou em outros... né? Estudou também. Tanto na Itália quanto na Espanha. Já fiz exposições na Espanha, na França, na Grécia, no Egito, na Espanha também já falei, Marrocos. Então já viajou muito pelo exterior e levou o Brasil para esses países de fora. Isso aí, isso é verdade. Isso é muito importante. É muito importante. Ângela, considerações finais. Olha, o ator, bem, o artista, ele fica extremamente ansioso quando vai se aproximando o momento de se apresentar, tanto cenicamente quanto em exposições de artes plásticas. E realmente eu vou ficando meio ansiosa agora. Espero que tudo dê certo, que procurem me entender e gostar do que eu vou apresentar, tanto eu quanto os atores. Certo, perfeito. Eu quero agradecer aqui a sua presença, que foi muito honrosa para todos nós da televisão, né? Reconhecemos em você uma figura notável aqui em nossa cidade. Bom, notícias que eu poderia dar é que amanhã, na sala Leila Diniz, teremos o lançamento do livro de Martinho da Vila, que estará presente aqui na sala Leila Diniz da Imprensa Oficial, amanhã a partir das 17 horas. Eu acho que é um belíssimo evento, né?
com a presença do Martinho da Vila, aqui em Niterói. Também quero dizer que na sexta-feira teremos, dia 15, né? Dia 16, teremos a posse de Alberto Araújo no Cenáculo Fluminense História e Letras, posse essa que será realizada na Biblioteca Estadual de Niterói. Amanhã teremos eleição na Academia Niteroense de Letras e eram essas as notícias que eu poderia dar para essa semana. Bom, despeço-me agradecendo a presença da acadêmica, dramaturga e artista plástica Ângela Gemésio em nosso programa e também aos distintos telespectadores. Obrigada, Mônica. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica, escritora, a nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. A Diretoria de Relações Internacionais da UF oferece diversos programas de intercâmbio para alunos de graduação. O primeiro projeto maior é o nosso projeto de mobilidade anual, que o edital é lançado normalmente no mês de julho, agosto, e que a gente tem a chamada para todas as universidades parceiras e é aberto a todos os alunos da UF para todos os cursos. A gente manda 300 alunos, 50 com bolsa nossa, mais 5 bolsas da FEC, mas a grande maioria vai por recursos próprios, o que eles têm é isenção de taxa na universidade de destino. E a gente tem também um programa, que é um programa que eu gosto muito, que é um programa que começou esse ano, que é um programa para a América Latina. São 20 bolsas, que é uma parceria forte com a PROAS, que são para alunos, só alunos cadastrados em programas de mobilidade estudante, de programas de assistência social na UF. São os que têm algum tipo de auxílio de assistência social. A DRI conta também com outros programas, muitos deles em parceria com instituições privadas, que disponibilizam bolsas para os alunos. Além disso, a UF também participa do Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras, na realidade, é um programa que a gente gerencia, mas ele é um programa do governo federal. A gente gerencia, que é a inscrição dos alunos, a relação com o plano de curso, mas toda a diretriz é dada pelo governo federal, né? A gente faz uma pré-seleção aqui, a partir do CR dos alunos, mas depois eles passam por uma seleção pelo comitê das agências, né? Toda vez que sai um edital das agências, a gente faz um edital complementar. Então, porque a UF assinou o convênio de adesão ao Sem Fronteiras. Então, o aluno ele só pode ir no Sem Fronteiras se ele fizer a inscrição no nosso site, também no nosso edital. A maior parte dos editais exige CR acima de 6 e entre 30% e 80% do curso concluído. Porém, essas regras variam entre um programa e outro. Por isso, o candidato deve estar atento aos editais e prazos de inscrição. A gente lança edital o tempo todo, né? Mas o edital grande, o programa de mobilidade da Diretoria de Relações Internacionais, o programa de mobilidade internacional da UF, normalmente o edital sai entre setembro e dezembro. Ele cobre setembro do ano seguinte e janeiro do outro ano. Quer dizer, o próximo edital, que deve sair agora em setembro desse ano, ele vai ser para quem quer viajar em setembro de 2014 ou janeiro de 2015. O aluno tem que ficar atento ao nosso site, no site da Diretoria de Relações Internacionais, que é www.aai.uf.br. Todo edital, toda vez que a gente tem um programa novo, a gente lança um edital nesse site, e aí no edital tem as regras, a documentação, os prazos, como é feita a inscrição, as universidades que participam, quer dizer, tem todo o procedimento no nosso site, no edital, quando a gente lança. O crescimento da mobilidade internacional na UF, que hoje leva cerca de 500 alunos por ano para o exterior, só foi possível devido ao grande investimento do governo federal na internacionalização das universidades. Internacionalizaram a universidade ao longo desses últimos 20 e tantos anos. Porém, o que está acontecendo nos últimos 4, 5 anos é um movimento muito maior e muito mais homogêneo, que faz parte de uma política
maior do governo federal. O governo federal hoje colocou a pauta de internalização na pauta das agendas da Universidade Federal Brasileira. Quando esse tipo de projeto passa a se tornar um projeto de massa, esses meninos vão e voltam, não só as suas vidas estão alteradas para melhor, mas toda a comunidade acadêmica que eles vivem. Foi uma experiência incrível. Eu dividi um apartamento com pessoas do mundo inteiro, 4 pessoas da Europa, dos Estados Unidos. E a universidade era em inglês, mas eu consegui fazer disciplinas de francês, Oriente Médio, Direito Internacional Público. Foi incrível. Academicamente foi boa, porque eu vi assim, jeitos diferentes de dar aula, cada professor diferente, e eu vi matérias que eu não tenho aqui. Então, assim, foi bem legal. E, pessoalmente, foi melhor ainda, porque eu tive uma experiência fora do país, eu falava outras línguas e conheci gente de vários lugares. E, é muito bom, eu super recomendo. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje a Elizabeth responde. Eu queria relembrar ao nosso telespectador a jornada do Despertar para Viver com Sabedoria, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Instituto Ortobio. Telefones do Ortobio para você se informar melhor. 2717-9117, 2717-9117, 8106-1991, 8106-1991. A Ortobio fica na Rua Miguel de Frias, 40, Conjunto 504, fica em Icaraí, a Rua Miguel de Frias. E vão ser abordadas várias temáticas como consciência e abundância, permacultura, yoga, alimentação consciente, meditação, terapias naturais, enfim, vários temas interessantes para você despertar para a sua vida com mais sabedoria e, portanto, aumentar a sua qualidade de vida e a sua consciência do que possa ser um processo saudável de viver, né? Então, está aqui a jornada do despertar para viver com sabedoria. E agora eu vou passar para algumas questões que me chegaram e que eu gostaria de abordar aqui para vocês hoje na nossa programação. Então, a primeira é a seguinte: Elizabeth, gostaria de saber... É engraçado que antes de eu começar, o pessoal aqui da técnica falou comigo: Elizabeth, a gente gosta quando você responde alguma coisa sobre sexo. Olha só, a primeira pergunta viu? Pode começar a se deleitar que Pode começar a se deleitar. Elizabeth, gostaria de saber sobre o apetite sexual de uma mulher após a menopausa. E se esse apetite difere do apetite sexual de um homem também na mesma faixa etária, ou seja, após os 50 anos de idade. Tchan, 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 tchan. Olha só, tá todo mundo olhando inquieto aqui. Gente, vários fatores vão influenciar nesse apetite sexual, né? E um dos fatores que influencia muito é a questão do parceiro, né? Quer dizer, se a gente está bem com o parceiro, se o parceiro dá tesão na gente, né? Seja homem, seja mulher. Quando eu falo parceiro, eu estou falando de uma maneira geral, né? Tanto para um como para outro. E a questão dessa química que envolve a relação
ela manda muito na libido, quer dizer, ela influencia muito a libido. O que é a libido? A libido é o desejo de ter relação, né? Porque as pessoas confundem muito a questão da menopausa da seguinte maneira, de que as mulheres que atingem a menopausa têm um certo ressecamento vaginal e que esse ressecamento vaginal, já não tendo tanta lubrificação vaginal, vai fazer com que a mulher tenha menos vontade de ter relações sexuais. É falso isso, não é verdadeiro. Se tiver tesão, pode ter um pouquinho de ressecamento, que isso não vai impedir de forma alguma o desejo, não vai alterar o desejo, né? Quer dizer, que o que manda na relação é o fato dessa química, quer dizer, o que atrai um para a aproximação com o outro. E falando de química, a gente pode enfatizar um conjunto de coisas. Primeiro, a questão do odor, né? Que no mundo animal é chamado de feromônio, né? E nós somos animais também. Então, quer dizer, o cheiro do corpo do outro, né? O hálito do outro, a pele do outro, o próprio odor das zonas erógenas, o odor da genitália do outro, isso tudo entra em jogo numa relação a dois, né? Na questão da sedução, na questão do que é melhor e do que não é tão bom, né? Daí a gente falar que não é uma questão pura e simplesmente isolada, mas você tem que levar em consideração que tem sempre que ser feita uma avaliação em relação a parcerias que funcionam mais e parcerias que não funcionam tanto, né? E há casais que ao longo do relacionamento, às vezes durante uma relação longa, no início às vezes de relacionamento, se dão muito bem sexualmente. E muitas vezes, durante a trajetória de uma vida em comum, durante os anos passando, um descuida do hálito e o outro descuida de alguma outra coisa. E olha, cuidado com isso, porque essa química, se ela no início deu certo, ela pode ser conservada durante uma vida longa. Então, muito cuidado com esses pequenos detalhes que às vezes a pessoa não dá muita importância, mas isso é de extrema importância na relação, né? Então, a gente tem que estar alerta para isso. Até que ponto um desleixo, às vezes um pouquinho, em determinadas situações que compõem a higiene do próprio corpo, o cuidado com o próprio corpo, pode estar influenciando diretamente a relação de par. Então, gente, abre o olho com isso. Agora, quanto a você ter me questionado se o apetite sexual da mulher é o mesmo do homem, isso vai variar exatamente em função dessa parceria. Quer dizer, se uma mulher casou lá e nesse início de casamento, ou nesse início de união, embora não seja casado, mas né, tá com uma pessoa e tal, e que no início teve muito tesão, né? Quer dizer, por que isso acaba, por que isso diminui? Não vamos botar a culpa na menopausa, tá? E no homem também não vamos botar a culpa aí, se vocês quiserem chamar de andropausa ou baixa de determinados hormônios como a testosterona, né? Porque na mulher seria a baixa do estrogênio, né? E no homem a baixa da testosterona. Não vamos culpar os hormônios. Apesar de que é óbvio que o que seria importante levar em consideração de que o período refratário no homem e na mulher de uma maneira geral, ele vai se alongar um pouco. Então, o garoto que com 18, 20 anos, né, 25 anos, teria condições de ter um relacionamento mais vezes, vamos dizer assim, durante um período, durante uma semana, vamos estabelecer esse período. Um homem já de mais idade, ele vai ter um período refratário maior, né? Quer dizer, depois de um sexo, de uma ejaculação,
ele vai demorar mais um pouco para ter apetite sexual, não vai ter como um jovem de 20 anos. Mas isso não diminui em nada o prazer, não diminui em nada a admiração de uma mulher ao lado dele, não diminui. E para a mulher a mesma coisa, o negócio é a qualidade da relação, né? Quer dizer, o quanto essa relação me traz prazer, não só o orgasmo em si, propriamente, muito direcionado para a genitália, né? Esse prazer sempre direcionado, sempre tem que ter orgasmo. Não, não é isso. Sexualidade é muito mais do que ter um orgasmo. Sexualidade é você gostar de estar com a pessoa, da pele da pessoa, da carícia da pessoa, daquele aconchego do estar junto, o tempo todo tem que dar prazer. Senão é péssimo, né? Então, o tempo todo, essa pessoa que está nessa relação a dois tem que poder dar prazer à outra, né? Não vamos dirigir esse prazer sempre aí como unicamente sendo um prazer genital, mas um prazer sexual, ele transcende em muito a genitália, né? É o prazer da carícia, é o prazer da brincadeira, é o prazer do lúdico, né? É o prazer da carícia, enfim, das brincadeirinhas que um casal tem um com o outro, que é o que esquenta, é a coisa do namoro, né? E se esse casal tem tesão, tudo isso acontece de maneira muito prazerosa, tá? Bom, então passando para a segunda questão, tenho 58 anos, sou casada, bom, aqui uma coisa totalmente diferente, hein, gente? Tenho 58 anos, sou casada e portadora do vírus de hepatite C. Tenho um filho com 24 anos e sou psicóloga. E estou escrevendo para o seu programa para alertar e colaborar sobre o teste para a detecção de hepatite B e C. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, são 550 milhões de infectados. Gente, é muita coisa, hein? No mundo. Isso significa que 1 em cada 12 pessoas está infectada com hepatite B ou C. É alarmante saber que 90% dos infectados com um vírus tão traiçoeiro e silencioso não apresenta sintomas, né? E é um vírus que destrói lentamente o fígado até chegar à cirrose e ao câncer. Vamos lutar para que essa epidemia alarmante possa, de alguma forma, ser controlada pelos órgãos e autoridades competentes na prevenção e diagnóstico de doenças que tiram da vida tantas pessoas precocemente. Olha que beleza de alerta, né? Que eu agradeço muito por essa contribuição e gostaria muito que você que está nos assistindo agora nos enviasse também e-mails de alerta como esse, né? Da importância de detectar determinadas doenças previamente, antes que elas destruam, né, de uma maneira tão silenciosa, porque tanto a hepatite B como a hepatite C, às vezes não dão nenhum sintoma e quando a pessoa descobre, já está cirrótica ou está com câncer de fígado. Então, gente, olhos abertos, né? E olha só, quer dizer, o que cada um de nós pode fazer em relação a isso? Esse rastreamento da hepatite B e C, ele é muito fácil num simples exame de sangue. Quando você for fazer um exame de sangue, um hemograma, né, ou um outro tipo de exame de sangue qualquer, né, nesse exame de sangue, seu médico pode solicitar, né, o exame feito para detectar, né, se você tem anticorpos, se você vai ter aí carga viral para hepatite B ou hepatite C.
Então, é muito fácil de detectar. Eu mesma já fiz várias vezes para hepatite B e C. Agora, há pouco tempo, eu tive uma alteração de transaminases, tive muito enjoo, mal-estar, tal. Meu clínico pediu para detectar hepatite B e C. Então, eu fiz um hemograma e nesse hemograma ele pediu justamente para verificar. E, felizmente, deu negativo. Mas, então, você que nos ouve pode fazer isso com tranquilidade, né? No próximo exame de sangue, não custa nada pedir a seu médico para detectar se você tem o vírus da hepatite B ou da hepatite C, que prematuramente descoberto não deixará ocorrer com você o que já ocorreu com muitas pessoas que quando descobrem, já o tratamento fica muito difícil, não dá para fazer muita coisa, porque a pessoa às vezes já está, o fígado já entrou num estado deplorável. E aí não dá mais para fazer um tipo de tratamento, né, que possa ajudar a pessoa a se recuperar de alguma forma e a conviver com a doença sem tanto sofrimento. Bom, passando a um terceiro questionamento. Deixa eu dar uma lidazinha aqui antes, porque eu tomo conhecimento disso quando chego aqui, então às vezes fica meio... tá. Nesse número 3 é uma contribuição de outra pessoa que nos envia respondendo a questões a respeito de acompanhamento a idosos no ambiente hospitalar. Então, está aqui, ó. Informo que, tomando como referência o Estatuto do Idoso, é direito do mesmo, quando em internação hospitalar, contar com acompanhante durante tempo integral, segundo critério médico, né? Nestas condições adequadas, aspas, temos a inclusão de pernoite e as 3 refeições, independente do plano de saúde. Então, essa confirmação, né, ela é feita através da lei, né, no artigo 16, capítulo 4, o número da lei é 10.741, se você quiser anotar, artigo 16, capítulo 4, da lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, né, do Estatuto do Idoso. Então, você que leva o seu idoso para um hospital, né, esse idoso vai ter direito a ter acompanhamento de outra pessoa, tempo integral, e essa pessoa terá o direito de pernoitar no hospital, terá direito às 3 refeições, né, segundo essa lei do idoso que eu informei aqui agora. Então, não espere que o hospital te informe disso, porque muitos hospitais só negam esse tipo de informação. Bom, partindo para uma quarta questão. Elizabeth, sou professor aposentado, dei aula por amor ao ofício e me entreguei de corpo e alma a essa escolha tão acertada que fez de mim um ser humano muito melhor. E por esta razão, gostaria de lhe ouvir a respeito de se a escola de hoje está cumprindo o papel dela na questão da cidadania. Eu diria que a escola de hoje deixa ainda muito a desejar no cumprimento do papel em relação a orientar a criança desde pequena do que possa exercer seus direitos de cidadania.
Daí a minha orientação para que os pais comecem a orientar a criança desde novinha, desde muito cedo, né? Converse com sua criança, mostre a ela, não é, a diferença do que possa ser o exercício da democracia, como a gente exercita isso no dia a dia da gente. Quando você sair com a sua criança, por exemplo, entrar numa loja, no comércio, você já vai dando as primeiras pinceladas a essa criança em relação ao seu direito de consumidor. Que já que nós vivemos numa sociedade do consumo, né, quer dizer, comece a fazer cada vez mais a valer o seu direito de consumidor. Fazendo isso, você já estará, de alguma forma, mostrando à sua criança, mostrando aos seus filhos, adolescentes, jovens, a importância desse direito, a importância do direito que cada cidadão vai constituindo ao longo de sua vida para que ele tenha, socialmente falando, um trânsito, quer dizer, um ir e vir socialmente na sociedade em que ele vive, na comunidade em que ele milita, seus direitos de cidadão preservados. E é muito importante que você comece a fazer isso e que você leve também suas questões para a escola dessa criança. Que os pais comecem também, junto com a escola, não apenas a cobrar, ficar essa coisa, essa rixa, não, porque é a escola, não, é um todo. A família tem que dar o exemplo, a escola tem que colaborar, os meios de comunicação de massa têm que colaborar, e nós estamos vendo nesse momento que o nosso jovem, ele está tomando decisões, ele está indo às ruas, ele está agora, nesse momento, começando a conscientizar cada vez mais que democracia é um exercício permanente. E nós, no nosso país, ainda estamos engatinhando nesse exercício. Nós ainda estamos dando os nossos primeiros passos em relação a cobrarmos, de uma maneira geral, tanto do Estado, como do Ministério Público, como de uma maneira geral no contexto em que a gente vive, de que o direito do cidadão seja respeitado. E isso é muito bom. Isso promove um crescimento das relações humanas, isso promove um crescimento emocional e promove, lá no final, no produto final, bem-estar e saúde. Coisa que, atualmente, nós vivemos de uma forma extremamente caótica, haja vista o estado do atendimento público, não só do atendimento público, mas do atendimento privado também, da assistência médica em relação ao cidadão de uma maneira geral. Então, a gente tem que cobrar sim. Né? Dia a dia nós temos que cobrar que o cidadão seja respeitado, que o cidadão seja tratado como ele merece, já que ele responde a uma série de encargos, né, que são cobrados dele, com os impostos que o cidadão tem que arcar, né, e está ali em dia com seus impostos, né? Quer dizer, assim como ele tem que estar em dia com o Estado, é também necessário que o Estado dê a ele o respeito que ele merece. E não o expolie como o Estado tem feito. Porque o que nós vemos é que o Estado tem expoliado muito o cidadão. E é necessário que o cidadão comece, sim, a levantar a sua cabeça e a cobrar também do Estado o que é dever dele.
e assim a população vai chegando a um amadurecimento, né? Nesse relacionamento vai havendo um feedback maior e as coisas vão, nesse exercício constante, chegando nos devidos lugares. É bem verdade que com muito sofrimento, com muita luta, é uma pena que os nossos órgãos públicos, acima de tudo, estejam tão mal preparados para isso, mas é um exercício que a gente tem que fazer esforço para considerar a importância disso, né? A importância para o crescimento de todos nós e a importância para o crescimento das relações de uma maneira geral no país como um todo. Bom, e agora a gente tem quanto tempo? 3 minutos. Então dá para falar aqui com calma sobre isso. Estou grávida com 7 meses e meu obstetra não indica que eu tenha meu bebê de parto normal. Ele diz que, como eu tenho herpes genital, não posso correr o risco de ter o bebê através de parto normal. Gostaria de te ouvir a esse respeito. Olha, eu percebo aqui que... Vamos falar um pouquinho sobre o herpes genital. O herpes genital é uma doença que, contraída, não tem cura. Ainda não existe cura para o herpes genital. É uma das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, ela é uma doença crônica. Sendo crônica, o que acontece? Você tem surtos da doença quando está com baixa imunidade. O que é isso? Dependendo do estado do seu organismo, quando a sua imunidade está mais baixa um pouquinho, normalmente a doença oportunista, que é o herpes genital, faz um surto. Né? Como é que é o surto do herpes genital? O herpes genital são umas bolinhas, feitas umas bolinhas d'água, que na mulher aparecem na genitália, aparecem na vulva, né? Num primeiro momento, o herpes genital, ele dói, ele queima, é como se você tivesse passado a pele no fogo. Você tem aquela sensação de dor e queimação. A partir da dor e da queimação, você começa a sentir uma coceira, coça muito. E o que acontece? Essas bolinhas... Vocês já viram herpes labial, que dá aquelas bolinhas na boca? O herpes genital, em vez de dar aquelas bolinhas na boca, dá as bolinhas na área genital, que na mulher é na vulva e no homem é no pênis. Tá? Então, essas bolinhas, quando elas estouram, dá uma vermelhidão, né? E fica ferido no lugar em que as bolinhas estouram. O que acontece? Você pode ter ali, se você não cuidar, não usar uma medicação adequada, você pode ter ali uma infecção secundária, ou seja, você pode contaminar essas feridinhas com algum material externo, né? Alguma coisa que venha externamente, entre em contato com essas feridinhas, que provoca uma infecção. Bom, agora o que eu vejo aqui que seria mais importante em relação a esse obstetra estar pensando em não proceder o parto normal, eu acho que talvez seja pelo fato de, se a mulher estiver com um surto na época que o neném nascer, esse neném pode ser contaminado pelo herpes genital. E aí isso pode provocar para uma criança recém-nascida, talvez, até coisas muito sérias. Quer dizer, até que ponto esse herpes infectaria essa criança e promoveria riscos que não são bons de se correr. Daí, talvez, a necessidade da cesariana, a indicação de cesariana, sim. Tá? Bom, nosso tempo esgotou. Para vocês que nos assistiram, meu beijo e até o próximo programa.